presença, prazer sempre renovado estar aqui mais uma vez na TV Tambaú, participando deste programa de conceituada audiência do Estado da Paraíba. Deputado, como é que vai ser essa sua vice-liderança e qual o papel que a oposição vai cumprir a partir desse mandato? Eu acho que nós devemos continuar fazendo o que fizemos no primeiro mandato, ou seja, uma oposição que seja feita com seriedade, com decência, ou seja, no sentido de que deve-se buscar a crítica construtiva e votar as matérias de acordo com as suas consciências, procurando sempre o melhor para o Estado da Paraíba. Ser oposição não significa você procurar, em toda matéria, votar contra porque a matéria está vindo de um deputado da bancada da situação, ou é uma proposição, uma mensagem enviada pelo governo do Estado, e aí ter que votar contra a matéria porque é oposição. A oposição ela tem que ser pautada justamente pela ética e ver efetivamente a Paraíba no todo, ou seja, observando o que é melhor para o Estado e buscando efetivamente o melhor para o povo paraibano. Na legislatura passada, a oposição tinha a vantagem de ter uma mesa aliada, mas no campo da oposição. Agora a mesa é governista. Isso, no seu entendimento, dificulta a atuação da oposição? Olha, Josival, o que nós tivemos um candidato a presidente, que foi o ex-presidente Ricardo Marcelo. Não obtivemos êxito na eleição e o atual presidente, o deputado Adriano Galdino, nós procuramos, desejamos que ele faça uma administração profícua na Assembleia Legislativa. Eu sempre tenho dito e converso lá com os próprios colegas, transmitindo que a eleição passou e agora nós devemos desejar o melhor para o Poder Legislativo e que ninguém tem interesse de oposição administrativa ao presidente da Casa, ao presidente da Assembleia. A nossa oposição é uma oposição como nós transmitimos, a oposição que é justamente ao governo do Estado, nada de pessoal contra o senhor governador do Estado, mas nós vamos defender as bandeiras da oposição, como as questões inerentes à saúde, à educação, à habitação, enfim, os servidores públicos. Nós temos compromisso com os servidores públicos e aquelas matérias que venham essas matérias contrárias ao interesse público e com o intuito efetivamente de algum prejuízo para os servidores públicos, nós já nos posicionaremos contrário a essas matérias. Mas refazendo a pergunta de Josival, está mais difícil ser oposição a partir dessa legislatura? Olha, veja, nós temos que cumprir o regimento. Eu acho que até o presente momento não houve embates que pusessem, eu acho que o presidente... Essa tentativa, por exemplo, de anteontem de se votar os vetos em votação aberta, já foi uma demonstração de que a nova bancada governista vai exercer a sua força de rolo compressor por cima da oposição? Bom, mas eles terminaram até cedendo, Josival, porque o próprio deputado Evásio cedeu aos apelos, embora eles tenham a maioria, mostrava-se que corria-se o risco de, inclusive, ter que buscar a tutela jurisdicional. A oposição iria fazer isso caso o deputado Evásio não tivesse cedido. Ou seja, nós vamos dentro do regimento, sempre buscando o norte. A bússola para nós é o regimento da casa e justamente buscando essa harmonia no plenário. Quando isso não é possível, então a gente busca os meios legais para coibir algo que esteja infringindo o regimento. Como o próprio Evásio Bezerra reconheceu que não deveria ser votada aquela matéria no dia de ontem, o presidente, deu-lhe a palavra com o intuito de que ele dissesse que se queria ou não levar adiante aquela matéria para deliberação no dia de ontem. E ele recuou nesse intuito. Eu acho que foi um avanço ali no entendimento entre as duas bancadas, que fizemos questão, o deputado Renato Gadelha, eu como vice-líder, mostramos da oposição, mostramos que não era um momento propício para aquela matéria ser deliberada. Sobre essa história do voto aberto, né, do voto aberto na Assembleia
o líder da bancada da oposição, Renato Gadelha, deu a entender ontem que ele não é a favor do voto aberto. Ele acha que o voto aberto... literalmente, que o voto aberto só interessa à imprensa e à corrupção. O que você acha disso? Olha, é um posicionamento que nós temos dentro da bancada. Ele é o líder da bancada da oposição. Eu não sei se todos os demais companheiros da bancada comungam com o mesmo pensamento dele. O que os deputados da bancada da oposição estão receosos é que esta medida, com este objetivo agora de votar logo, imediatamente, seja uma forma do governo querer fiscalizar a questões, por exemplo, dos vetos. Saber quem é dele ou quem não é dele na Assembleia. Quem não é. Contar a bancada dele. Justamente, Oswaldo. Então é um direito que assiste a eles apresentarem. Agora, entendo que a matéria deva ter o trâmite normal na casa, passar pelas comissões. E eu acho que é isso, não atropelar Mas de forma caminho geral, normal. deputado, qual é a sua opinião a respeito do voto aberto ou secreto? O senhor defende o quê? Olha, veja bem, eu sempre acho, e me posicionei até no ano passado, que eu defendo tudo no sentido da transparência de quem é governo, realmente, efetivamente, vote com o governo, e quem é oposição, vote como sendo oposição, e mostrar realmente a cara sem ter o que esconder. É favorável, então, ao voto aberto? Eu sou favorável ao voto aberto para todas as matérias, esse é o meu entendimento. Agora, eu não sei se a bancada irá se posicionar dessa forma. Ele é o líder, eu sou o vice-líder e temos que ir pela maioria. Agora, eu entendo, eu já tenho um entendimento diferente do líder. Você vê como é complexo, eu não sei, até mesmo os outros companheiros de bancada, que nós temos aí na oposição, nós somos 15 deputados. E eu não sei, se você me perguntar hoje, como a maioria vai entender como deva proceder na votação, nós não temos ainda uma posição individual de cada parlamentar. O tamanho da bancada que vocês fecham hoje, e vocês acham que está consolidada, é esse o tamanho da bancada? 15 integrantes, 15 membros, você acha que está consolidada essa bancada? Pode aumentar, pode perder números? Josval, nós, pelas assinaturas que colhemos para a indicação dos líderes e vice-líderes, nós estamos chegando a esse total. Agora, sempre pensando, naturalmente, que venhamos a ter mais parlamentares na bancada da oposição. Nós temos, por exemplo, eu cito um exemplo de um deputado que assinou a lista, está conosco na oposição, e nas comissões o partido está fazendo parte do bloco que não é da oposição, o deputado Manuel Ludogério. O deputado Manuel Ludogério estará com a oposição, está com a oposição, e o bloco do PSD está formando... Além dos 15, então, ele seria mais... Não, ele já se enquadra, já está nos 15. Ele já compõe dentro desses 15. Não causou um certo desconforto a inclusão de Manuel Ludogério? Tem alguns outros pré-anastácios também na estratégia, no blocão, no chamado blocão da Assembleia? Porque ambas as legendas, eles naturalmente tiveram que escutar o comando estadual dessas agremiações. Ou seja, o deputado Romulo Gouveia deu uma orientação que o partido o deputado Romulo, para que o PSD fizesse parte do bloco. Tá certo. PT e PSD dá para compreender. Agora o PEN no blocão, deu para compreender por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque o deputado Ricardo Marcelo, o deputado Zé Aldemir, assinou um compromisso de apoiar o deputado Edmilson na comissão de orçamento e fazer parte do bloco da situação. Então eram 3 contra 1. O deputado Zé Aldemir se acostou ao deputado Edmilson e ao deputado Branco, para, além de ser o líder do PEN, ainda porque só forma liderança, segundo o regimento, no mínimo 3 parlamentares. O PEN tem 4. Então tem o líder do PEN e tem o bloco partidário. O PEN está no bloco partidário do governo. Por quê? Porque os 3, eles... E tem uma bancada dividida, 2 governistas e 2 oposicionistas. Justamente. O deputado Zé Aldemir se considera também na bancada da oposição. Embora o PEN, por maioria, por 3 votos a 1, vai se aliar ao bloco partidário do governo. Já está aliado, porque, inclusive, os blocos partidários já foram encaminhados pelos devidos líderes para a Secretaria Legislativa. Bom, nós vamos a um breve intervalo, em instantes nós voltaremos para continuar a nossa entrevista com o deputado Janduí Carneiro.
deputado Renato Gadelha e de outros companheiros para continuar integrando a Comissão de Constituição e Justiça. Então, no caso, nós teremos apenas, são 2 membros, da totalidade são 7 membros, 2 indicados pelo bloco da oposição, que é conduzido pelo deputado Dinaldo Vanderlei, porque tem o bloco da oposição e tem o bloco parlamentar, ou seja, o líder da oposição é o deputado Renato Gadelha, que aí eu atuo na condição de vice-líder. E o deputado Bruno Cunha Lima é o outro vice. E temos também o bloco parlamentar, que é conduzido pelo deputado Dinaldo. Então, o deputado Dinaldo fez a indicação do nome da deputada Camila Toscano e do meu nome para a Comissão de Constituição e Justiça. Outros membros, pelo menos são as 2 maiores comissões, que essas comissões elas são compostas por 7 membros. As demais todas, Josualdo, num total de 11, são 5 membros. Então são 11, a totalidade das comissões, 9 comissões são 5 membros. Nas de 5 membros, nós teremos apenas 1 membro, porque você pega e o cálculo desse coeficiente divide 36 por 7 para as comissões de 7 membros e divide 36 por 5 para as comissões com 5 membros. Nós recebemos essa convocação e aceitamos fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça com a deputada Camila Toscano. Na Comissão de Orçamento ficaram os deputados Tovar e Bruno Cunha Lima. Cada comissão dessa tem os suplentes. Funcionam com os suplentes. No caso das ausências dos titulares, os suplentes podem comparecer a essas comissões. E o líder, ele pode atuar, o líder do bloco, o deputado Dinaldo, pode atuar nessas comissões também, nas ausências desses respectivos titulares. Deputado, nesse seu segundo mandato, você vai focar no mandato em que temática? Ou tem algumas temáticas específicas? Deputado, o senhor responde essa pergunta e outras também daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Oswaldo, nós, tanto no primeiro mandato como no segundo, nós temos, através de requerimentos e até de projetos de leis, uma preocupação grande com a questão da segurança pública, também a questão da educação. Nós fomos votados e tivemos uma votação significativa daqueles que reconheceram o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, dos professores do Estado da Paraíba. O magistério hipotecou apoio também ao professor, os professores, inclusive representantes de categorias, foram solidários, embora não só a mim, mas a outros companheiros também que representavam, naturalmente, na Assembleia os pleitos dessas categorias. Então, a educação, nós também temos como trilha, como norte, matérias e defendemos os servidores públicos, defendemos os pleitos da educação, dos servidores da saúde, a questão da segurança, como já falei, habitação, nossa preocupação com as questões de emprego e renda, enfim, nós temos um leque. Eu fui considerado dentre os deputados mais atuantes da Assembleia por 3 anos consecutivos, numa enquete feita pelos profissionais da imprensa lá na Assembleia Legislativa, a revista Tribuna. Nós recebemos essa homenagem lá feita pela revista Tribuna nessas enquetes, porque os nossos projetos de leis, que foram muitos projetos de leis que apresentamos na Assembleia, versando sobre justamente matérias de diversas questões que envolvem a nossa preocupação no estado da Paraíba. Por exemplo, detector de metais nas escolas, coíbe a violência nas escolas para evitar que pessoas entrem armadas para atentarem contra a vida de funcionários, de professores, de alunos, as creches noturnas, a questão também da habitação. Nós apresentamos um projeto de lei que versa sobre a questão da obrigatoriedade do governo do estado, através da SEAP, divulgar a relação de inscritos daqueles que se inscreveram para unidades habitacionais no estado. Chegavam pessoas lá nos procurando a apreensão porque não sabiam quando iriam receber essas unidades habitacionais. Então foi um mandato
participativo, quando as pessoas opinam através do gabinete itinerante e o programa que lançamos desde do primeiro mandato, logo no início, Oswaldo, que foi justamente o programa Se Eu Fosse o Deputado, ou seja, qualquer cidadão ou cidadã opinava sobre requerimentos e projetos de leis no nosso mandato, sugerindo iniciativas proposituras na Assembleia Legislativa. Deputado, essas propostas às quais o senhor fez referência há pouco, elas viraram lei? Em que estágio estão? Elas já são leis. Agora, o que acontece, Josival, Cláudia, é uma preocupação do telespectador, o cidadão ou cidadã que se encontra nos seus lares neste momento, no trabalho, que estão acompanhando essa entrevista, é que muitas pessoas no estado da Paraíba não têm conhecimento das leis. Nós temos que pedir que a Assembleia Legislativa divulgue isso, faça parceria com os meios de comunicação para divulgar, inclusive, essas leis. Muitos não têm conhecimento e o que é mais preocupante, Josval, é que eu tive que ir ao Ministério Público, inclusive, para pedir cumprimento de algumas leis que não estão sendo cumpridas. Deputado, recentemente houve o desfecho de um imbróglio que envolvia o governo do Estado e também os concursados da Polícia Civil. E foi anunciado um acordo para a nomeação a partir de março até o ano que vem de todos os 518 concursados. Mas o senhor reclamou da forma como o governo fez isso. Por quê? Porque, no nosso entendimento, o acordo anterior deveria ter sido cumprido e foi descumprido. Um acordo feito no começo da campanha eleitoral. Justamente. Foi o termo de ajustamento de conduta. Um acordo que havia sido feito, esse acordo, ele previa a nomeação de imediato desses concursados. Então, esse acordo, ele deixou de ter eficácia e passou a um novo acordo. Então, eu entendo que os concursados ficaram prejudicados porque a previsão no acordo anterior era da nomeação de imediato. E os concursados da Polícia Civil tiveram prejuízo, sabe por quê, Oswaldo? Eles não atuaram, Cláudia, como litisconsorte, que deveriam, na fase de conhecimento, a decisão já, inclusive, transitou em julgado. Não cabe mais recurso. Então, o juiz, ele iria executar a decisão, o juízo de primeiro grau, em face desse descumprimento. Então, gerou um novo acordo. E aí, eles fizeram a seguinte ordem, agora obedecendo o critério dos cargos, das categorias diversas, que tem motoristas, agente, delegado, e serão da seguinte forma, essas nomeações. Agora em março, 90, até o dia 13 de março. Aí, a partir de abril a setembro, são 30 nomeações a cada mês. E de outubro a março, 40 nomeações a cada mês. Então, essas nomeações terminarão apenas em março de 2016. Por isso que causou um prejuízo. Com o autor da ação, a ação civil pública foi o Ministério Público que interpôs. Os concursados, eles não tinham voz ativa porque não eram parte. Eles eram parte interessada. Mas lá na fase de conhecimento, manejo de recursos, toda certeza, porque não sequer estavam como litisconsorte. Ou seja, ficaram prejudicados, houve audiência, eles inclusive estiveram reunidos conosco na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Dinaldo e outros parlamentares, mas infelizmente não se tinha muito o que fazer, vamos apenas pedir efetivamente que seja cumprido esse acordo, já que o outro foi efetivamente desrespeitado. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Tambaú Debate. Eu que agradeço mais uma vez, Cláudia, a você, Josival, ao superintendente Henrique, da TV Tambaú, e aos telespectadores que pacientemente estão nos acompanhando pela TV Tambaú. A todos os telespectadores, a nossa gratidão pela atenção. Bom, o Tambaú Debate de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã.